Olá, sombrios, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre os assassinatos do Tylenol em Chicago, que foram uma série de mortes por envenenamento resultantes de autoturação da droga na área metropolitana da cidade de Chicago, no ano de 1982. Isso é um mistério que até hoje ninguém sabe realmente quem foi que colocou algo a mais na droga. Espero que gostem. Antes de começar o caso, tem um aviso. Ao longo do vídeo, irei intercalar entre cianeto e cianureto, que, pelo que eu entendi, as duas palavras têm o mesmo significado. Em setembro de 1982, 7 pessoas morreram na área de Chicago depois de tomar Tylenol. As vítimas variavam entre 12 e 35 anos, incluindo 3 membros da mesma família. Uma das vítimas era uma garota de 12 anos, conhecida como Mary Kerleman, que contou aos pais o que estava sentindo. Eles deram inadvertidamente um comprimido de Tylenol extra forte, envenenado com cianureto, e Mary morreu algumas horas depois no mesmo dia. Naquele mesmo dia, um funcionário dos Correios de 27 anos morreu do que inicialmente se pensava ser um ataque cardíaco. Mas acabou sendo descoberto que ele também foi envenenado pelo mesmo tipo de Tylenol, o extra forte, que também continha cianeto. Para se ter uma ideia, o Tylenol era um produto mais bem-sucedido da marca Johnson & Johnson nos Estados Unidos, tendo sido responsável por 19% dos lucros da empresa durante os 3 primeiros trimestres de 1982. O Tylenol, além disso, era o líder absoluto entre as marcas de analgésicos, controlando uma fatia de 37% do mercado norte-americano. Em um esforço para tranquilizar o público, a Johnson & Johnson distribuiu avisos a hospitais e distribuidoras e interrompeu a produção e a publicidade do Tylenol. Após outro incidente, como estrepticina adicionado à garrafa de Tylenol na Califórnia, um recall nacional do produto foi emitido em 5 de outubro de 1982. Cerca de 31 milhões de garrafas estavam em circulação, com um valor de varejo de mais de 100 milhões de dólares na época. Para os valores mais atuais, seria equivalente a 268 milhões de dólares, cotação de 2020. A empresa também anunciou na mídia nacional para que as pessoas não consumissem nenhum de seus produtos que continha paracetamol, depois que foi determinado que apenas essas cápsulas haviam sido adulteradas. Além disso, a Johnson & Johnson também se ofereceu para trocar todas as cápsulas de Tylenol já compradas pelo público por comprimidos. A hipótese da polícia era que alguém havia retirado as garrafas das prateleiras das lojas locais de Chicago, colocando cianeto de potássio em algumas das cápsulas e depois colocando as embalagens de volta nas prateleiras das lojas para serem compradas pelos clientes. Além das 5 garrafas que levaram à morte das vítimas, algumas outras garrafas contaminadas foram descobertas mais tarde na área de Chicago. As cápsulas contaminadas foram fabricadas em 2 locais diferentes, na Pensilvânia e no Texas, sugerindo que as cápsulas foram adulteradas depois que os produtos foram colocados nas prateleiras das lojas para venda. Durante as investigações iniciais, um homem chamado James Williams Lewis foi acusado de enviar uma carta à Johnson & Johnson exigindo $1 milhão para impedir os assassinatos induzidos por cianeto. Lewis foi preso, julgado e condenado por extorsão e sentenciado a 10 anos de prisão. Durante o julgamento, os advogados alegaram que ele pretendia apenas chamar a atenção das autoridades para o ex-empregador de sua esposa. Um segundo homem, Roger Arnold, foi identificado, investigado e inocentado dos assassinatos. Ele teve um colapso nervoso devido à atenção da mídia. Com isso, Roger atirou e matou John Stanisha. Por conta disso,
foi condenado em janeiro de 1984 e cumpriu 15 anos de uma sentença de 30 por assassinato em segundo grau. Ele morreu em junho de 2008. Laurie Dunn, que envenenou e atirou em várias pessoas em um ataque em maio de 1988 e em torno de Winnetka, Illinois, foi brevemente considerada suspeita, mas nenhuma conexão direta foi encontrada. No início de 1983, a pedido do FBI, o colunista do Chicago Tribune, Bob Greene, publicou o endereço e a localização do túmulo da primeira e mais jovem vítima, Mary Kellerman. A história, escrita com o consentimento da família, foi proposta pelo analista criminal do FBI, John Douglas, com base na teoria de que o criminoso poderia visitar a casa ou o túmulo se soubesse sua localização. Ambos os locais foram mantidos sob vigilância por vídeo por 24 horas por vários meses. Mas o assassino não apareceu. O suposto assassino foi visto em uma câmera de vigilância de uma loja próxima a uma das vítimas. Ele estava agindo de uma maneira estranha. O suposto assassino parecia estar vigiando uma das vítimas enquanto ela pegava um dos frascos que continha um Tylenol envenenado. No início de janeiro de 2009, as autoridades de Illinois renovaram as investigações. Agentes do FBI revistaram a casa de Lewis em Cambridge, Massachusetts, e apreenderam vários itens. Esta revisão foi motivada em parte pelo recente 25º aniversário deste crime e também pela publicidade resultante. Além disso, dados os muitos avanços na tecnologia forense, era natural que uma segunda olhada no caso mostraria novas evidências. Em 19 de maio de 2011, o FBI solicitou amostras de DNA do Unabomber, Ted Kaczynski, em conexão com os assassinatos do Tylenol. Só abrir um parêntese aqui, mais para frente falarei sobre o Unabomber. Voltando ao caso, Kaczynski negou ter possuído cianeto de potássio. Os primeiros 4 crimes do Unabomber aconteceram em Chicago e seus subúrbios, de 1978 a 1980, e os pais de Kaczynski tinham uma casa no subúrbio de Chicago em 1982, onde ele ficava ocasionalmente. Até hoje, não há indícios de quem é o verdadeiro culpado. Nisso, fica a dúvida: quem foi que envenenou os frascos de Tylenol? E também, será que ainda há algum envenenado por aí? Centenas de ataques imitadores envolvendo o Tylenol e outros medicamentos de venda livre e outros produtos também ocorreram nos Estados Unidos imediatamente após os acontecimentos de Chicago. Mais 3 mortes ocorreram em 1986 devido a cápsulas de gelatina adulterada. Uma mulher morreu em Yonkers, em Nova York, depois de ingerir cápsulas de Tylenol extra forte misturados com cianeto. As cápsulas de Excedrin no estado de Washington foram adulterados, resultando na morte de 3 pessoas. Ainda em 1986, um estudante da Universidade do Texas foi encontrado morto em seu apartamento depois de sucumbir ao envenenamento por cianeto. Cápsulas de anancina adulteradas foram determinadas como sendo a fonte do cianeto encontrado em seu corpo. Bem sombrios, espero que tenham gostado do vídeo. E um caso bem misterioso. Só tenho uma pergunta a vocês. Aceitam um Tylenol?